O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, amigos! Começa agora o programa Transição. Sejam muito bem-vindos nessa nova visão para um novo tempo. Hoje o tema que trazemos aqui é um tema muito empolgante e também muito interessante. É a respeito da imortalidade da alma, tanto numa visão da Bíblia quanto na visão do Espiritismo. E para falar esse tema, nós temos uma alegria renovada de estarmos aqui com o nosso querido Severino Celestino. E a pergunta que eu te faço agora, Severino Celestino, é a seguinte: você falou da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. O que aconteceu depois que ele desceu o monte? Depois que Jesus desce o monte, é interessante porque o assunto imortalidade ainda não acabou. É mesmo? Continua. Porque os discípulos perguntam a ele: por que dizem os homens que Elias tem que vir primeiro? Ora, Jesus responde: em verdade eu vos digo que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Porém, em verdade eu vos digo que Elias já veio e com ele fizeram tudo o que quiseram. E os discípulos, conclui Mateus, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Então veja que coisa interessante. Por que Jesus estava falando de João Batista? Porque João Batista acabara de ser degolado por Herodes. Daí porque Jesus disse que fizeram com ele tudo o que quiseram, que ele já tinha vindo. Mas, antes de Jesus dizer isso, ele já tinha falado lá em Mateus, capítulo 11, versículo 10 a 14, referindo-se a João Batista, que ele era o Elias que devia voltar. Então, ele é o Elias que devia voltar. E quem tiver ouvidos, que ouça. Ou seja, quem quiser que entenda o que é que eu estou dizendo, que eu estou falando, que João Batista nada mais é do que Elias. Portanto, Elias, o espírito de Elias habitou Elias, que morreu, o espírito é imortal, volta como João Batista, que morre degolado, mas Jesus deixou uma senha aí, fantástica, que a gente não presta atenção e que muitos teólogos não conseguem explicar. Em verdade eu vos digo que Elias há de vir restabelecer todas as coisas. Ora, Jesus está dizendo para nós que Elias ainda vai voltar. Mas vai voltar agora para quê? Para restabelecer todas as coisas. E nas suas despedidas, ele diz que não se turbe os vossos corações. Credes no Pai, credes também em mim, que eu vou ao Pai e rogarei a Ele que vos envie um outro Consolador, o Espírito da Verdade que o mundo não conheceu. Mas vós o conhecereis e ele ficará convosco até a consumação dos séculos. Ora, João prega no deserto a mudança, a reforma, que no hebraico se diz techuvá. As pessoas traduzem como arrependei-vos, mas a mensagem de João é mais techuvá, que já dizia Isaías 43, que viria uma voz clamando no deserto para preparar os caminhos e endireitar vossas veredas. Quer dizer, João veio para preparar o caminho de Jesus e chamar as pessoas para a mudança. Mas não era mudança só do batismo da água, não. Era uma mudança interior. Techuvá é voltar para dentro de si mesmo, é reforma íntima. Veja que interessante. Alguém veio pregando reforma íntima e o mundo não conheceu. O mundo não lhe deu, mas ele há de vir para restabelecer todas as coisas. Mateus 17. Jesus vem, prepara tudo, João vem, identifica, eis o Cordeiro de Deus, e depois vai embora. E aí, embora tenha chamado fariseus e escribas, todos a mudança, a maioria não deu atenção devida. Mas ele virá. Ele virá para restabelecer todas as coisas, trazendo filosoficamente a mensagem da reforma íntima
na forma de O Livro dos Espíritos, com o nome do Espírito da Verdade, que o mundo não conheceu, e que agora voltou para ficar convosco até a consumação dos séculos. É interessante como é que Jesus deixou todas essas senhas encadeadas e a gente às vezes não desperta. Porque ele foi muitíssimo claro ao dizer que ele não foi com mudai-vos interiormente, porque o reino está próximo. Então João veio caracteristicamente dizer que as pessoas precisavam mudar, porque a mensagem de Jesus estava chegando. Identifica Jesus e diz, é preciso que eu desça para que ele suba, porque eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Então, observe quanta imortalidade da alma, desde a criação, desde Jeremias, o próprio Jesus, Elias como João, para vir restabelecer todas as coisas, fazendo a mesma coisa que João fez, pedindo que a gente se reforme interiormente. Você quer mudar o mundo? Mude você mesmo. Porque é muito mais fácil mudar os outros do que a nós. O difícil é mudar a gente. Se a gente conseguir mudar a gente mesmo, o mundo estará totalmente reformado. Porque Jesus falou muito melhor de João do que as religiões. As religiões, ao contrário, João era primo de Jesus, as religiões escondem isso, como se Jesus, para ser divino, não precisasse ter uma família. Mas Jesus diz assim, o que fosse ver no deserto, um caniço batizado pelo vento, um homem vestido de púrpuras, nos palácios do rei, não. Foste ver um profeta, eu vos digo que muito mais do que um profeta, mas um mensageiro de Deus. Então, para Jesus, João era muito mais do que um profeta, era um mensageiro de Deus, porque o Espiritismo, por onde nós transitamos nas religiões que a gente estuda, ele está lá. Onde tiver reforma íntima, onde tiver vontade de servir ao próximo, onde tiver a caridade e também o princípio da imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina. Era o que eu ia te perguntar agora, como é que o Espiritismo vê a imortalidade da alma? Toda, vamos dizer assim, de braços abertos, porque é um dos princípios básicos da doutrina. A reencarnação, a imortalidade da alma, múltiplas existências, mundos habitados e outros parâmetros, mas a imortalidade da alma é um dos primeiros. Então, o Espiritismo vem exatamente de encontro, ou conformar, ou completar, explicando de forma, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu primeiro capítulo, a mensagem de um espírito israelita, que o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de modo fácil. Porque Moisés iniciou, Jesus continuou, o Espiritismo arrematará. É assim que ele coloca. E Severino, qual é o consolo que essa certeza da imortalidade da alma pode trazer para as pessoas no dia a dia? Minha filha, eu acho que é tudo. É tudo. Por isso que é o consolador prometido, mas consola por quê? Porque informa. E a gente só se liberta pelo conhecimento, que é a frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem coisa que eu conforto e console mais, você saber que o seu ente querido não morreu, está do outro lado. Eu tive uma amiga que ela sofreu, ela era dentista, sofreu um acidente de carro, e ela é católica, eu tinha uma Bíblia no consultório, com um texto dentro, e ela desencarnou num acidente de automóvel e com 15 dias veio nos visitar, em espírito. E ela diz assim, usou o meu nome, e a princípio eu não sabia quem era, mas eu consegui identificá-lo pela história, e ela pedindo ajuda para outros, porque eu não preciso de ajuda, dizia ela. Eu estou muito bem, ela era viúva, o meu marido estava me esperando. Eu tive a felicidade de reencontrar, e disse o nome dele, que eu vou aqui me reservar o direito de não dizer, mas ela mostra que nós não morremos, nós nos mudamos. E a gente se muda para um outro lado e ninguém chore pelo ente que perdeu, porque acha que não vai mais se encontrar com ele. Isso é um tradicionalismo ocidental. O ente querido que foi está lá para nos esperar. Daí a responsabilidade da gente trabalhar bem aqui para mandar amigos para lá. Porque assim como vai amigos, se você mandar inimigos, você também vai encontrar inimigos lá. Então a importância é exatamente essa. Prepara agora o teu futuro, porque quando você chegar do outro lado, você vai encontrar harmonia, entes queridos. Reflita sobre isso. Quanto mais amigos enviarmos para o outro lado, mais não teremos medo
de ir para lá. O medo da morte é inversamente proporcional à certeza que a gente tem na imortalidade da alma. Então isso é muito rico. E a doutrina espírita tem exemplos e mais exemplos sobre isso, de pessoas que todos os dias, sem nós evocarmos, espontaneamente vêm nos trazer essas informações que são mais do que consoladoras. Eu perdi minha mãe com 92 anos. Perdi não, entre aspas. Minha mãe viajou para a espiritualidade com 92 anos. Eu ainda achei que não era hora dela ir, porque a gente não pode querer que o ente querido vá. Mas eu tive depois um desdobramento espiritual e eu sofri uma espécie de uma perseguição e eu encontro com minha mãe de frente, me esperando de braços abertos. Venha, meu filho. Aquilo para mim foi a melhor notícia. Tive notícia da minha mãe e ela estava me ajudando na espiritualidade, numa condição totalmente nova, e que isso me dá a tranquilidade de saber que ela e meu pai estão me esperando e que um dia eu vou chegar lá. Eu não terei nenhum medo de ir para os braços de um casal tão lindo que me trouxe esse mundo e que me deu tanto amor. Então, para mim, eu acho que isso é tudo que a gente pode ter com relação à certeza que Jesus nos dá, que a Bíblia nos dá e que a doutrina nos dá na imortalidade da alma. E é interessante que, já que você falou a respeito da sua mediunidade, você tem um episódio que é muito importante quando você era criança, não é? O que aconteceu com a tua mediunidade nessa época? Menino, eu já via os espíritos. E mesmo eu, naquela época, sabe, eu ia para a missa com meu pai, com minha mãe. Eu nunca, naquela época, não tinha nem consciência do que se tratava disso. Mas eu via. Vi minha avó, que voltou da espiritualidade para falar comigo, mostrando a imortalidade a partir daí. E outros espíritos que eu nem conhecia, que vinham, conversavam comigo e iam embora. O que é que uma criança de 6 anos tem de maldade para repelir ou aproximar ou atrair esse tipo de faculdade que é do homem? Nasceu como o primeiro homem, quando vamos simbolicamente chamando, Adão foi o primeiro médium, porque nós somos intermediários entre os dois planos. Suas considerações finais, Severino? Eu queria agradecer mais uma vez a você que está nos assistindo, a você, Delmar, ao Coelho, a toda essa equipe que tem nos acompanhado todas as vezes que a gente vem a São Paulo. Vocês nos dão todo apoio, todo carinho e estão me dando a oportunidade de falar de que o próprio Jesus mostrou na sua ressurreição espiritual que a morte não existe. E assim como ele voltou da espiritualidade para nos dizer isso, temos certeza que ele também está nos esperando e é muito bom saber que do outro lado vamos encontrar com ele. Fique com ele em muita paz e até o próximo programa. E que este programa possa ter renovado as suas esperanças nesses reencontros que naturalmente vão acontecer nesses dois planos da mesma vida. Essa vida que leva aí na lei de progresso e de evolução rumo a Jesus, a Deus, a patamares de evolução. A gratidão pela sua presença e pela sua companhia e até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.